Saudações a todos, vamos iniciar mais uma aula dedicada a estudar a termodinâmica básica, ou em outras palavras, a termodinâmica sob regime de equilíbrio térmico. Dando prosseguimento, então, agora vamos verificar muito rapidamente, muito resumidamente, a conexão, a equivalência, por assim dizer, entre a segunda lei da termodinâmica, por sua vez expressa em termos do enunciado de Kelvin e do enunciado de Clausius, e o princípio de aumento da entropia para um sistema termodinâmico que se relaciona com uma determinada vizinhança, compondo então um ambiente denominado universo termodinâmico. E nós sabemos que para processos termodinâmicos reversíveis, aqui nós temos essa entropia igual a zero, porém quando o processo é irreversível, a entropia aumenta, necessariamente aumenta, especialmente para processos físicos naturais ou processos, em outras palavras, processos físicos que ocorrem com evolução termodinâmica espontânea. Pois bem, então agora vamos aqui rapidamente fazer uma correlação entre, vamos escrever aqui, correlação ou equivalência entre a segunda lei da termodinâmica e o princípio de aumento da função de estado termodinâmico e entropia. Muito bem, então vamos aqui analisar cuidadosamente. Vamos considerar inicialmente aqui a segunda lei da termodinâmica. Ela é fundamentada em enunciado de Clausius e em enunciado de Kelvin. Enunciado de Clausius e enunciado de Kelvin. Muito bem, então, com relação ao enunciado de Clausius, podemos fazer a seguinte consideração. Se supusermos previamente, como hipoteticamente, factível fazer ou realizar um processo termodinâmico cujo único efeito seja o de transferir
transferir ΔQ de um sistema com temperatura de um sistema sob temperatura ou a temperatura sob temperatura T2 para um sistema sob temperatura T1, sendo T2 menor do que T1, temperatura T2 menor do que T1. Então, se supusermos previamente que seja factível, em tese ou hipoteticamente factível, realizar um processo termodinâmico cujo único efeito seja o de transferir uma quantidade de energia térmica, ΔQ, ou seja, uma quantidade de calor ΔQ de um sistema sob temperatura T2 para um outro sistema sob temperatura T1, onde a temperatura T2 é menor do que a temperatura T1, então aqui nós podemos considerar assim, nós podemos considerar a variação de entropia. Vamos calcular aqui a variação, aqui vírgula, temos 2 pontos, a variação de entropia aqui do sistema mais vizinhança, ou seja, isso sendo aqui, nós já sabemos, uma espécie de universo no contexto da termodinâmica. Então, aqui nós temos a variação de entropia da seguinte maneira. Vamos encerrar aula nesse ponto, retomaremos para construir a estrutura algébrica dessa argumentação. Muito obrigado.